Olá, gente. Boa noite. A paz do Senhor para todos. Vocês estão me ouvindo? Paz do Senhor, sim. Tem alguém que não está me ouvindo, gente? Dá um oizinho aí para mim ou então escreve no chat. Pastor Alice está me ouvindo? Faz um sinalzinho. Tá ouvindo? Joane está me ouvindo? Tayane já falou. Deixa eu ver o que mais. Tem um celular aqui, Qualcomm B2D. Eu não sei quem é. Manda um. Ah, é Najma. O Qualcomm BTD é Najma. Pronto. Bom, gente, nós vamos dar início à nossa aula hoje, né? Geralmente no módulo 3 a gente não faz chamada, né? Porque a gente entende que é um curso livre, né? E na semana passada nós não conseguimos gravar a aula. Hoje eu estou fazendo um novo teste. Eu até tentei gravar a aula aqui no meu notebook, mas não ficou legal. Eu tô com o computador da igreja lá na sala e tá gravando. Eu espero em Deus que fique gravado, até mesmo para que os irmãos que não puderam estar na aula hoje possam também acompanhar, né, se quiserem. Mas antes da gente continuar nosso conteúdo, né, nós queremos fazer uma oração, tá? E em seguida, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês, né, assistiram o vídeo Cosmovisão do Reino de Deus, do Jesus Cop, né, do pastor Douglas. Mas antes nós vamos orar, né? Vamos falar com Deus, vamos fechar os nossos olhos. Amém. Vamos falar com o Senhor, porque a gente sabe que é uma batalha, é uma guerra. Para a gente estar aqui, para a gente adquirir conhecimento. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Deus querido, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, reunidos aqui mais uma noite, na Tua presença. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor pelo Senhor ter enviado Jesus aqui em nosso meio, aqui na terra, para que Ele viesse, ó Deus, e pudesse nos ensinar tantas coisas boas e morrer na cruz por nós. É justamente essa atitude, Pai, de Jesus como Deus, que nos dá a oportunidade de estarmos hoje em comunhão, falando, ouvindo, Ele ministrar os nossos corações. Queremos, Senhor, pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Que o Senhor possa nessa noite, Senhor, falar conosco de forma especial. Pai, em nome de Jesus, joga por terra todo empecilho. Senhor, questões de conexão de internet, Senhor, joga por terra, Senhor, tudo aquilo que possa atrapalhar teu povo de receber sabedoria e conhecimento da parte do Senhor, Pai. Abençoa, Pai, o teu povo. É assim que nós oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom, eu passei na semana passada uma tarefinha, né? A gente assistiu um vídeo. Eu tô até com ele aqui na tela da TV aqui, né? Tô dando minha aula aqui no quarto. Cosmovisão do Reino de Deus, né? Eu quero saber se vocês assistiram, entendeu? Pastor, eu mandei a tarefa. Tá, beleza. Se você mandou a tarefa, você tinha a opção, né, de mandar a tarefa escrita por e-mail. Najma também me pediu se ela poderia mandar o áudio,
né? Então, também, quem quiser mandar a tarefa, mandar um áudio de WhatsApp, 3 minutinhos, também pode mandar. Eu vi aqui que a pastora Alice mandou, eu não ouvi os áudios ainda, gente, tá? Que hoje foi um dia bem cheio de atividades para mim, eu não tive como parar para ouvir, mas quero, assim, em poucas palavras, eu gostaria que cada um pudesse. Pronto, Thay fez, mas não mandou, então dá tempo, Thay, tá? Então eu gostaria que vocês, assim, né, pudessem dizer em breves palavras, né? Vocês gostaram da palavra do pastor Douglas? Para quem não sabe, gente, o pastor Douglas, ele é filho do pastor Josué Gonçalves, que trabalha com família, que trabalha com casais. E aí, quero ouvir vocês aqui, né? São 7h38, então os primeiros 15 minutinhos ficou da gente poder justamente entender aí a cabecinha de vocês. Então, vamos começar, então, primeira pessoa. Quiser liberar a câmera ou não, agora o microfone tem que liberar, né? Fala pra gente, você entendeu o que é cosmovisão do Reino de Deus? O que chamou a sua atenção? Rapaz, gente, Vai. eu gostei muito do vídeo. Eu até estava escutando com uma amiga minha daqui, ela também acabou ouvindo o áudio também, né? O vídeo também. E a gente estava conversando um pouco sobre o vídeo, de que as informações que ele passou, né, sobre o ano sabático, algumas informações que ele passou lá, que era interessante a lei naquele tempo, né, sobre a questão do ano 50, né, que voltava tudo do zero, que zerava tudo, então as pessoas começavam do zero e tal. E a gente falando que hoje as pessoas é tão difícil de fazer isso, não de você devolver aquilo que você conquistou, né, as casas que você comprou, nada disso, mas o fato de zerar as coisas, perdoar quem está te devendo, perdoar quem te fez mal, né, de voltar um tempo só para Deus, para adorar o Senhor naquele momento, naquele tempo. Que as igrejas têm tido essa dificuldade hoje em dia. Então, isso me chamou muita atenção, que antes era uma lei, que hoje não existe mais como lei, mas que a gente acabou deixando de fazer, né? Deixou de fazer por vontade própria, né? Não a questão dos bens materiais, mas a questão espiritual, digamos assim. E que o que eu entendi da questão do cosmovisão do reino de Deus é a gente enxergar as coisas e as pessoas com o olhar que Jesus enxergaria, né? Do jeito que Jesus enxergaria. Com certeza não com julgamento, não com o dedo apontado, mas sim com um olhar de amor, um olhar de cuidado, de zelo. Independente de placa de igreja, independente de religião, mas o amor, porque Jesus ele não fazia essa diferença de pessoas, né? Ele amava a todos. E aqueles que estavam dispostos a ouvir a palavra e a caminhar com ele, ele abraçava. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção no vídeo. Amém, minha filha. Vamos lá, próxima pessoa. Agora sim, né? Não vale dizer, eu entendi a mesma coisa que a pastora Alice entendeu. Então, eu sei que Deus falou com cada um de vocês de uma forma diferente. Né? Foi um vídeo curto, 43 minutos, é muita informação, né? Tanto que a gente pediu para que você pudesse anotar, né, as coisas que chamaram a sua atenção. Então, a próxima pessoa, libera aí para falar. Quem é a próxima? Tayane, Tayane. Pode falar, tá? Paz do Senhor. Então, eu gostei muito também do vídeo. Ele mostra uma visão assim que temos que ter em relação ao perdão, porque Deus fez tudo, Jesus, né, veio ao mundo para libertar, e também através dos ensinamentos que ele deixou, a gente
não somos merecedores de tudo aquilo que Ele nos proporciona, mas a gente tem que tentar ou ser semelhante a Ele. E eu entendi o que sobre cosmovisão? Eu entendi que quer dizer a reflexão de Jesus na pessoa que é cristã, onde ela pode falar de Jesus por onde for, na escola, na faculdade, na rua, em uma feira, onde você encontrar aquela pessoa que está precisando da palavra de Deus. E também eu anotei aqui que o vídeo chamou muita atenção, que lá fala que a maneira que enxergamos a realidade do outro. E em relação a gente se pôr no lugar do outro também, né? Na verdade. E também a visão de vermos a vida através do Evangelho, que ele citou no vídeo, que foi alterada e que muitos não têm essa visão. A visão de que do que Jesus faz por nós, a gente não tenta fazer pelo outro. E Jesus também sempre quis fazer diferente, por isso foi ao crucifixo. E a cosmovisão nada mais é do que fazer o bem sem olhar quem, e o perdão, pois Jesus nos dá e façamos o que recebemos. E algo muito importante também que chamou minha atenção foi dos eventos que ele citou, que várias gerações, essa geração, a cada dia busca por bens materiais, cada ano quer conquistar mais e mais, e sempre com aquela desculpa, né? Ah, eu vou construir. Aí depois vem outro objetivo e nunca tem tempo, na verdade. Isso me alertou muito. E que nunca está satisfeito com nada. É sempre buscando mais e mais. E a geração do Senhor precisa ser diferente e buscar Deus a cada dia. Isso que eu entendi. Amém, filha. Amém. Vamos lá, próxima pessoa. Paz. Todo. Vai, Joane. Boa noite. Boa noite, filha. O que eu entendi, basicamente, que esse vídeo, assim, ele nos traz uma nova visão, né? Tipo, assim, que essa geração hoje em dia está muito mal acostumada a fazer as coisas sempre querendo algo em troca, né? Faz, mas sempre querendo receber algo em troca. E a cosmovisão, ela nos ensina que não é bem assim, né? Que nós temos que fazer porque um dia Jesus fez por nós, né? Porque um dia Jesus pagou o preço por nós. Então, tudo que nós fizemos não é para receber algo em troca, mas é porque um dia alguém fez aquilo por nós. E outra coisa que me chamou bastante atenção também foi que Tayane citou aí, né, que sempre buscamos coisas para preencher algo dentro da gente, sendo que Jesus, ele precisa ser suficiente. E quando Jesus, ele é suficiente em nós, a gente não precisa de mais nada, a gente não precisa de eventos, a gente não precisa de coisas para preencher. E somente Jesus basta. E é isso. Amém, minha filha. Amém. Vamos lá, o próximo agora? Quem é o próximo? Boa noite, a paz. Oh, meu filhão. Paz, pastor. Conseguiu um sinalzinho. Consegui aqui, glória a Deus. Deixa que não Glória cai, tá bom a Deus. demais. Bom, na verdade, essa cosmovisão, ela dá a entender de que a diferença de antes para hoje, ou seja, antes, Cristo fez tudo isso por nós e hoje a gente faz pelas pessoas. Muitas vezes a gente faz para ser reconhecido pelas pessoas. Lembrando de que tudo que a gente faz já está pago, porque quem sofreu na cruz foi Jesus. Ou seja, ele mostra tudo aquilo que a gente tem que fazer aqui de uma forma tão simples como Jesus fez. Primeiro, ser imagem e semelhança do Senhor. Ser misericordioso, que é se colocar
com o coração no sofrimento do próximo, sentir aquele que o próximo está sentindo. Tratar as pessoas como devem ser tratadas, como você gosta de ser, como Jesus trataria. E o mais importante é entender de que tudo aquilo que a gente for, isso é o que é mais importante, tudo aquilo que a gente for praticar para a obra de Deus, a gente tem que entender que a recompensa não vem de pessoas, a recompensa vem do próprio Deus, porque já pagou o preço na cruz, ou seja, tudo aquilo que a gente for fazer já está pago. Tudo que a gente for fazer para a obra do Senhor já é bônus, porque a conta já foi paga, porque senão nós estaríamos até hoje no sofrimento. Então, assim, trazendo para o mundo de hoje, o que a gente pode fazer? Colocar em prática tudo aquilo que está sendo ensinado. Ter uma visão diferente do Evangelho, não entendendo que o Evangelho não é cheio de pessoas, mas cheio de almas. Trocar pessoas por almas entender que você tem que se colocar no lugar do outro, tão somente para agradar ao coração de Deus, né? O mais importante de tudo é você entender que você tem que se colocar no lugar do outro para você agradar o coração de Deus. Não fazer nada, como foi citado em algumas situações aí, em recompensa, porque realmente a recompensa já foi paga. E mais algumas coisas, mas eu vou deixar espaço para o povo aí. Amém, meu filho, amém. Vamos lá, o próximo? Próxima pessoa? E tem um aqui na sala, tem o Najma, né? E tem... Tem eu. Vamos Oi, lá, pode Najma. falar? Pode falar? Pode falar, né? Então, assim, Pode sim. tudo que o pessoal falou aí é justamente até o que eu botei naquele áudio, porque você não teve tempo de ouvir. Então, o que é a cosmovisão, né? É a forma como você enxerga a vida, né? A forma como você enxerga a realidade que está ao seu redor. Ou seja, é a nossa mente, né? Hoje, assim, dentro das igrejas, as pessoas estão aderindo ao que o Evangelho nos ensina, mas continuamos com a nossa própria forma de enxergar, né? As coisas, a vida e o mundo, né? Então, a nossa forma de enxergar a vida tem que ser alterada pelo Evangelho. A partir do momento que nós aceitamos e que nós aceitamos a Cristo, a gente tem que enxergar, tem que, como a Alice falou, a gente tem que buscar enxergar da forma como Ele enxergou as pessoas e fazer o que Ele nos ordena que façamos, amar o próximo, perdoar. E assim, então a cosmovisão de Deus é enxergar não o que nós temos a ganhar, né? Mas o que Deus fez e faz por nós. Tem mais coisa, mas deixa o povo falar aí. É basicamente isso aí. Tá. Bom, eu tenho aqui na sala ainda, eu tenho Cleiton, Marisa, tenho Rita, Lucivânia, tá? E tenho meu amor, a minha esposa que também tá aí. Eu vou deixar a Edileuza para falar de último. Tá? Se eu não me engano, acho que eu só tenho essas pessoas aqui hoje na sala. A paz, É isso pastor, mesmo. a paz a todos. Ah, tem também o pastor Baldo e a pastora Naíse. Quem deu A paz, a irmã Lucivânia. Lucivânia. Oi, Lu. Paz, minha filha. Fala Ô, um pastor, pouco eu do que fiz o... Oi. pode falar aqui no grupo, né? Porque era para mandar no e-mail. E eu fiz o rascunho e não enviei, esqueci. Não tem problema. Você manda depois no e-mail, mas você pode falar também um pouquinho do que você entendeu. Então, o que eu entendi foi o que a irmã Najma acabou de falar, né? Que cosmovisão é a forma que a gente está enxergando o mundo hoje. E o que a pregação quis mostrar é que precisamos enxergar o mundo da forma evangélica que Jesus pregou naquela época, né? Que a forma do evangelho, né? É o amor ao próximo. Foi o que eu entendi, que hoje o que está falando no mundo é o amor ao próximo. Então, se a gente conseguir viver e enxergar isso, o mundo vai ser melhor ao nosso redor. Entendi assim. Amém, minha filha. Amém. Tá bom então. Tranquilo. Vamos lá, continuando. Cadê o restante? Rita, menino Cleiton, depois Marisa.
Cadê vocês? Libera o microfone. Paz, Senhor Bispo. Paz, minha filha. Tudo bem, né? Vai perdoando aí o horário que eu entrei, viu? Hoje foi... Não, fique em paz. Fica tranquila. Eu também estou vendo o resumo, né? Para mandar para o senhor. Vai perdoando aí. Tá bom. Olha bem, quando eu entrei, eu escutei algumas pessoas falando, e é só para confirmar, né? O entendimento da gente, que essa visão, essa cosmovisão, né? Nós, servos de Deus, temos que ter a visão de Cristo. Tem que ter a visão de reino. E eu, assim, nesses últimos dias, Bispo, eu tenho, assim, visto muitas vezes as pessoas pregando e não vivendo. E a gente tem que se policiar com isso também. Porque se eu sou de Cristo, uma coisa que me chamou a atenção também dele foi que ele fala assim, que eu fui ver também outras coisas dele, ele falando assim, que eu tenho que ser um Cristo, né? Eu tenho que viver, ali, as pessoas têm que ver Jesus em mim, nas minhas atitudes. Então, a visão de Deus, como foi dito, é o amor ao próximo verdadeiramente em atitudes. Eu preciso me policiar, eu preciso tentar, né, no meu dia, viver Jesus, as atitudes de Jesus. Amar o próximo, como foi dito também. Muitas vezes, sem aquela visão de que tudo que eu faço por Deus, eu tenho que receber de volta. Não, acho que isso já foi entendido, acho que o Leno falou agora, que já foi pago, ele já fez por nós, agora é hora da gente fazer pelo outro. Amar o outro em atitude. E não precisa eu conhecer o outro, né? Eu preciso saber que aquele outro é semelhança. Minha semelhança é a semelhança de Jesus. E eu preciso amar esse outro, assim, naquela visão de Cristo. O que Jesus faria? Eu sempre lembro daquele livro, nos meus passos, né? Nos meus passos, o que faria Jesus, ou nos passos de Jesus, o que eu faria. Alguma coisa assim. Nunca li, não, mas eu conheço um pouco, que as pessoas já pregaram muito sobre esse livro. Então é isso, Bispo. Espero que falei alguma coisa. Beijo, viu, gente? A parte de todos vocês. Amém, minha filha. Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Marisa Clayton. Preciso ouvir vocês individualmente. Paz Tá? do Senhor, família. Paz, Marisa. Gente, neguinho não tá ouvindo, não, só eu, porque ele tá aqui do meu lado. Eu tô com fone, aqui o pessoal tá conversando. Assim, pelo que eu pude entender, o pouco que eu ouvi, que eu não vou dizer para vocês, como muitos falaram aí, né, que nós temos que ser a imagem do Senhor, e hoje a maioria dos cristãos não estão vivendo aquilo que Cristo nos ensina, né? Amar o próximo, a gente fazer algo no reino de Deus sem esperar nada em troca. Tudo que a gente fazer para Jesus, como se a gente estivesse fazendo para o próprio Jesus. E a gente não está ali olhando só para a gente. E outra coisa que eu vi também é sobre as lentes, né? Coloridos. Eu acho que quando ele quis falar ali, eu acho que é o nosso caminhar com Deus, como nós devemos olhar o mundo de hoje caminhando em Cristo, né? Porque nós vivemos, o cristão hoje ele quer viver do jeito que tudo convém para ele, não o que convém para Cristo. E eu acho que nós devemos viver hoje Cristo em nós, né? Deixar que Cristo vive em nós e que nós venha fazer o bem sem olhar quem e fazer aquilo que o Senhor fazia por nós e faz hoje, né? Mas eu ainda vou ter mais uma reflexão com o vídeo
para mim estar podendo dar uma resposta bem específica para o senhor, viu, pastor? Porque não vou dizer para vocês eu ouvi, mas eu gosto de ouvir para mim estar entendendo bem. E que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo. Tá bom, Marisa. Vamos lá. Edileuza, é a última para a gente poder dar continuidade aqui à nossa aula. Libera o microfone, amor. Liberei. Pronto. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim. Pai do Senhor, irmãos. Que bom, né, ver o pessoal aí compartilhando, né, o que entendeu, né, desse vídeo abençoado do pastor Douglas. Que bom que ver vocês, assim, compartilhando, muito bom. E é tudo que vocês falaram mesmo, e o que Jesus quer verdadeiramente, amados, é abrir realmente a nossa visão, assim como ele fez quando veio ao mundo, em que tudo que ele falava ali, né, as pessoas questionavam, lá no livro de João mesmo, a palavra vai dizer que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Né? Em João 7 vai falar sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Entendeu? Então, sabe o que é isso? Nem os seus irmãos acreditar em você. Então, Jesus passou por tudo isso, porque o povo tinha uma mentalidade, uma visão que não abria. Tanto é que crucificaram Jesus, né? E no livro de João ainda vai dizer que uns diziam que ele era bom, outros diziam, não, ele engana o povo. Ainda no livro de João vai dizer que diziam que Jesus tinha demônio. Por causa das verdades que Jesus falava, eles diziam que Jesus tinha um demônio. Então, desde lá do princípio, a gente já vê que a visão do povo era uma visão distorcida. E Jesus veio mudar essa visão de reino. E esse vídeo é muito esclarecedor para nós e nos alerta para o quanto a gente precisa estudar a palavra. Porque nós só vamos entender qual é a visão do Senhor, essa visão de Jesus, sabe, irmãos? Para que a gente possa cumprir o propósito dele, se a gente se aprofundar na palavra, em estudar a palavra. E como no vídeo ele fala sobre uma geração insatisfeita. E nós vemos isso vimos isso naquela época, que o povo via os milagres de Jesus, mas nunca estavam satisfeitos com nada. E a gente vê isso hoje ainda. Jesus faz, Jesus opera, Jesus, né, nos dá graça todo dia, mas ainda assim há uma geração insatisfeita que quer mais, sempre mais, e que esse fato de querer algo em troca é notório, amados. Quando a gente fala de dízimos e ofertas, as pessoas geralmente esperam ouvir aquela parte, né? O que eu vou ganhar com isso, né? Eu vou ofertar, vou dizimar, mas vai vir as bênçãos. E Jesus veio abrir essa visão nossa de que o que nós fazemos é porque o amamos, é porque somos fiéis a Ele, é porque somos gratos a Ele. Então, uma coisa que me chamou muita atenção no vídeo é quando, né, Douglas fala sobre a questão daquele povo que foi pregado o evangelho e disse que aquele povo começou a colocar uma cruz branca nas casas, né? Então passava, via aquela cruz branca, então todo mundo, né, dizia assim, não, esse povo se converteu realmente, né? Receberam o evangelho e se converteram. Mas quando foi ver, aquela cruz era apenas um símbolo. E que quando foi perguntado àquele povo por que eles colocaram aquela cruz ali nas casas, o povo disse que era porque espantava mal olhado, você está entendendo? Então, eles não entenderam a visão de reino. E ainda hoje, pastora, será que isso acontece? Amados, muitas vezes a gente carrega a cruz na camiseta, a gente carrega, né, frases nas camisas, a gente carrega uma série de coisas, de símbolos, mas muitas das vezes a nossa visão de reino ainda não está ampliada, não está aberta. Entendeu, irmãos? Então, isso acontece ainda nos dias de hoje, é isso que o Senhor quer nos ensinar, tá? Para que a gente venha abrir a nossa visão para viver verdadeiramente o que é o reino de Deus, entender o que é reino de Deus. Amém? Eu não vou falar mais não, senão eu vou tomar muito tempo. Que Deus abençoe. Parabéns a cada um de vocês, viu? Isso dá uma pregação Amém. Depois. Deus vai te usar. Faltou ainda também o casal abençoado que eu amo, o pessoal lá de Cajueiro, o pastor Baldo, pastora Anaíse. Cadê vocês?
Cadê vocês aqui? Deixa eu ver. Fala um aí representando o casal, então, dos dois. O que é que vocês entenderam? Libera o microfone. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a Paz, todos meu os irmãos filho. aí de Itabuna, né? Pastor, eu confesso que eu fui meio atrasado a fazer essa atividade, mas agora à tarde que eu vim observar. Não sei se o vídeo que eu vi é muito irmãos, mas eu observei aqui um vídeo que ele falava sobre cosmovisão cristã, né? Eu entendi um pouco, né, sobre as questões, né? Uma delas é o conjunto de pressuposição, né, do universo. Tinha outra pergunta que perguntava qual é a realidade hoje. Outra é qual é a realidade deste mundo, né? O que é o ser humano e o que acontece após a morte. Aí, eu não sei se é o mesmo vídeo que os irmãos viram, mas me deu a entender, pastor, né, que nós, seres humanos, nós devemos sempre refletir sobre as coisas de Deus. Nós, servos de Deus, devemos sempre refletir sobre as coisas de Deus. E se elas estão, né, assim, alinhadas com o que nós dizemos, né, com o que nós falamos. Será que o que eu prego, o que eu falo ali no púlpito, o que eu posto no Facebook, as mensagens que eu posto no WhatsApp, será que ela condizem com as minhas atitudes dentro da minha casa, né? Será que ela, assim, o que eu entendi, será que ela condiz com o que eu faço no meu trabalho, ou longe das pessoas? Será que eu prego uma coisa e vivo outra coisa? Será que eu prego sobre o dízimo, sobre oferta, mas eu não sou dizimista, eu não sou ofertante? Então, eu entendi sobre esse lado, entendeu, pastor? Entendi também aqui sobre o amor de Cristo pela igreja, que a Bíblia diz que desde aqueles dias, né, que Jesus ele começou o seu ministério, a palavra fala que ele não foi bem visto. E os lugares onde ele chegava, a palavra fala que ele foi até rejeitado, como a irmã falou, pelos aqueles que era para acolher a eles. E eu entendo que no dia de hoje também é diferente, né? Todos nós que levamos a verdadeira palavra de Deus, nós passamos por perseguições, por provações. E o que eu entendi foi que, a respeito da cosmovisão, que a verdade, a palavra de Deus, né, ela sempre vai criar em nós um constrangimento, sempre vai vir um desconforto, porque ela sempre vem para nos, como diz, né, para nos curar. E quando nós tomamos um remédio para nos curar, sempre o remédio ele vai doer, ele vai ser um remédio amargo, nunca vai ser uma coisa boa, doce. Então, eu entendi isso. Sempre a palavra vem para nos moldar, né? Esse foi um pouco que eu entendi sobre cosmovisão. Um pouco. Amém. Tá bom, meu filho. Então, vamos continuar, né? Esse vídeo que o pastor Baldo viu é um vídeo mais abrangente, ele é maior, né? Eu, quando passei a atividade, eu passei na realidade essa de 43 minutos, justamente porque a gente sabe, às vezes, da correria dos irmãos, de assistir, mas é mais abrangente, tá? Mas aí depois eu vou mandar novamente o link para você, Baldo, para você também assistir essa ministração do pastor Douglas, que no Frigir dos Ovos fala sobre isso, tá? Mas nós vamos continuar, gente, vamos continuar a nossa aula, são 8h06. Eu quero que vocês abram os livros de vocês na página número 11, a gente vai dar continuidade. Já a gente vai continuar com a apresentação dos slides. Mas antes eu quero, né, como a gente fez na aula passada, eu quero ler alguma coisa aqui do livro e depois eu vou verbalizar nos slides para ficar com uma melhor compreensão. Então, página 11, vocês vão observar aí o papel da igreja. Diz assim: precisamos nos ajustar
pastoralmente para interagir com toda essa arena de desafios, ou caso contrário, ao mesmo tempo em que uma grande colheita tem sido feita, os frutos rapidamente se perderão. São tantos os que tentam permanecer na igreja enfermos e, consequentemente, infrutíferos, que acabam desistindo da fé, morrendo espiritualmente. Isso quando não acontecem os abusos espirituais, que os traumatizam ainda mais, acelerando o processo de perdas. O pior é que todo esse impacto tem favorecido um evangelho cada vez mais humanista, permissivo e descentralizado da glória de Deus. Eu acho que vocês assistiram isso no vídeo da Cosmovisão, né? Então, as pessoas, elas servem a Deus não pelo que ele é, mas pelo que ele pode dar. Então, se Deus ele não dá, se eu não consigo, eu desisto de Deus. Vou buscar Deus da forma que me agrada. Continuando. Hoje, a grande demanda ministerial é fechar a porta dos fundos da igreja. E é nesse aspecto que inúmeros pastores mais têm expressado dificuldades. Essa deficiência ministerial tem produzido uma população absurda de mais de 40 milhões de desviados no Brasil. Gente, não é pouca gente não, viu? Ou seja, uma população equivalente à população evangélica, que já foi evangélica e agora está apostatada. Uma geração pós-cristã, pessoas que estão se transformando nas piores pessoas da sociedade. Isso nos leva a uma triste conclusão acerca do crescimento dos evangélicos. A grande quantidade tem sido um atestado de baixa qualidade, redundando em enormes perdas. Esse paradigma eclesiástico que não prioriza a saúde e a qualidade do crescimento precisa ser confrontado. O processo de qualificação do crescimento demanda pensar não apenas em transformação, ou seja, uma mudança de forma, mas em transfundação. Eu vou repetir, tá, gente? Não, ou seja, não pensar em transformação, mas em transfundação. Uma mudança de fundamentos, valores e culturas em relação a essa nova geração que está chegando em nossas igrejas, o que só é possível pela sabedoria da cruz. Então, gente, né, vocês observaram no vídeo, né, Cosmovisão do Reino de Deus, é a forma como o evangelho hoje ele é conduzido, é a lente que as pessoas aprenderam. Elas aprenderam, nós aprendemos dessa forma, entende? E tudo isso a gente também acaba enxergando a questão das mensagens subliminares das igrejas televisivas, que quer a gente queira ou não, acaba gerando no nosso subconsciente influência. Ah, fulano de tal, ele começou pobre, agora ele é rico. Não, eu vou. Eu quero Deus, eu quero Deus dessa forma. E quando a gente enxerga a questão, né? O que é evangelho? Né? A lente de Deus, gente, a lente de Deus tem nada a ver com riquezas. Nada. A lente de Deus, irmãos, que Deus nos ensina, né? Na cosmovisão, é a gente fazer com a mão sem querer receber na outra, como foi dito. É a gente caminhar, irmãos, em obediência a Deus. E se a gente errar,
a gente tem em nosso coração a sensibilidade, gente. A gente tem em nosso coração a sensibilidade de confessar, ou seja, compartilhar o erro, entende? Por isso da importância, né, de se confiar no discipulado. Ontem mesmo eu comecei a trabalhar com a mocidade da igreja. E assim, irmãos, né, eu estou com uma classe de adultos aqui, e uma coisa que eu identifiquei é que nós estamos errando como pais, irmãos. Nós estamos errando. Os nossos filhos, eles estão crescendo, eles estão pecando, eles não confiam em nós. Eles não confiam. Eles só falam, eles só querem falar as coisas boas, mas as coisas erradas eles não confiam. Por quê? Porque eles enxergam, eles aprenderam de forma distorcida o que é correção e amor. Ou seja, eu como pai, você como pai, e de repente seu filho comenta que ele fez algo de errado, ele não aprendeu que quando ele está sendo corrigido, quando a gente está conversando com ele, a gente está corrigindo, não é para o mal dele, a gente está corrigindo para o bem dele. E aí a juventude está pecando, pecando, pecando. E ontem, né, na reunião, é fato. Gente, eles são mais sabidos do que a gente. Mais sabidos. E o pior, irmãos, é que tudo isso é por causa do nosso exemplo. A culpa é nossa, é dos pais. Né? É aquilo que o pastor Baldo comentou aqui. A gente precisa entender isso. A gente precisa aplicar o que a palavra de Deus está dizendo. E vocês vão identificar aqui, ó, dentro do módulo 3, quando fala de sintomas e causas, justamente o problema de uma família disfuncional. O que é uma família disfuncional, pastor? É uma família desestruturada, que acaba trazendo traumas e esses traumas acabam se repetindo nas gerações. Entende? Vamos lá. Continuando. Obviamente é necessário um grande esforço para os pastores conseguirem consolidar, ó, um novo convertido. Uma dificuldade maior ainda em transformá-lo num discípulo. E nem se fala no enorme investimento para se produzir um líder idôneo e confiável. Sem um bom trabalho de base, irmãos, no discipulado, o processo de santificação estagna. E em não poucas situações, irmãos, é abortado. O ministério da maioria dos pastores reúne-se em uma rotina desgastante de apagar incêndios e pastorear as crises de seus membros e discípulos. São os pastores bombeiros. Eles não estão pastoreando as pessoas, mas as crises delas. Os fundamentos, ó, o ensinamento que é ensinado não é confrontado. Não são confrontados. Isso, além de exaustivo, não constrói soluções sólidas que viabilizam o crescimento com estabilidade. O esforço pastoral, muitas vezes, se resume em paliativos. Vocês lembram que eu falei, né? Eu falei numa mensagem, eu falei na igreja, no culto de domingo. O paliativo, irmãos, é tomar o anador. Toma o anador aqui, ó, para paliar. E a causa do problema, a gente vai procrastinando. Quer procrastinar, a gente empurra com a barriga. Só que a gente precisa. Nós estamos aqui, irmãos, hoje. A gente está aqui nessa classe, no módulo 3, para a gente aprender. Entende? Então, não existe, eu só aprendo
toda sexta-feira quando eu ouço a aula. Não existe isso. Se eu tenho um material na mão, eu tenho, né, aquilo que eu disse na semana passada, eu preciso parar e ler. Entendeu? Eu não vou perguntar, não quero constranger ninguém aqui, tá, gente? Mas se você somente assiste a aula na sexta-feira, e eu acredito que agora a aula vai ficar gravada, né, eu vou só assistir a aula. E eu não mudo o vídeo de cosmovisão, a nossa mente, ó, nossa alma aqui, ó, ela vai voltar para o mesmo lugar. Ela vai voltar para o mesmo lugar. Eu sirvo a Deus porque eu quero algo em troca. Então, minha vida não está mudando. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar uma outra igreja. Por quê? Porque a igreja que eu estou não resolveu o meu problema. Sendo que a solução do seu problema está em você ser maduro para enfrentar a consequência das semeaduras que você fez. Enfrentar, porque assim, a Bíblia fala, é fato, irmãos. Eu tenho a opção de semear, mas a colheita é certa. Então, se eu plantei, eu vou colher. Eu tenho que ser maduro. Ah, não, eu vou desistir de Jesus, não. Então, a cosmovisão do reino de Deus é justamente para nos ensinar para usar a lente de Deus. Usar a lente de Deus. Tá? Eu acho que esse vídeo, né, assim, é como a Marisa mesmo falou, não, pastor, eu vou assistir novamente. Eu acho que vai fazer você enxergar melhor, até mesmo para que você possa melhorar o seu lugar secreto. O seu devocional com Deus vai melhorar a sua qualidade. Porque você vai enxergar que o meu lugar secreto, cara, seu lugar secreto, se a sua condição sei lá, 15 minutos que você está ali no seu trabalho, naquela hora do almoço, bota um fone de ouvido no celular e vai adorar a Deus, vai fazer seu lugar secreto ali, se relacionar com Deus. Independente, não, é porque eu tenho que ter todo um protocolo. Não, irmão, não existe, né, todo um protocolo religioso. Não, ó. Isso aí é a lente está embaçada, vamos mudar. Vamos lá, gente, que eu quero terminar aqui, porque agora vamos para os slides. O esforço pastoral muitas vezes se resume em paliativos e o ciclo das crises nunca é quebrado. A igreja vai ficando cada vez mais superficial e insípida. Vou fazer uma observação, né? O que é uma igreja superficial e insípida? É a igreja que a pessoa, ela, nas quatro paredes do templo, ela vai bonita, vai com a família, senta, adora a Deus, ouve a palavra. Mas dentro de casa, no trabalho, é tudo diferente. É tudo diferente. Eu estava... Quem não assistiu, quem ontem não teve na igreja, né, e não teve a oportunidade de participar do culto de intimidade, gente, entra no canal do YouTube, participa. Ali é lugar secreto. E ontem eu falei algo, né, falando sobre Gênesis, falando sobre Gênesis capítulo 21, Abraão, lembra de Abraão? Isaac. Deus cumpriu a promessa na vida do velhinho com 100 anos de idade. 100 anos, o velhinho pariu um filho. Ou seja, olha a lente de Abraão, gente. Com a idade de Abraão, né? Tudo bem que ele fez algumas coisas errado, né? Ele ficou com medo de perder a mulher e falou ali para o rei que não era a mulher, era a irmã, parece. Se eu estiver errado, me corrija, irmão. Estou sem Bíblia aqui. Mas ó a lente dele, ó a forma, até o último momento, cara, o velhinho tava ali, ó, Deus prometeu, deu Isaac. Não vou falar mais nada para você. Se você não assistiu
Assiste no canal do YouTube, foi uma benção ontem. Então, em nome de Jesus. Vamos lá. Atendendo ao apelo, estou lendo aqui na página 12, de incontestáveis líderes, pastores, missionários e intercessores, que aspiram a um treinamento pastoral inteligente e eficiente, essa abordagem visa educar o corpo de Cristo com os princípios e valores, investindo na saúde da igreja e principalmente no seu crescimento qualitativo, resgatando valores do sacerdócio e da função, cadê aqui? E da função pastoral, com profundidade e de maneira contextualizada com as necessidades emergentes desta geração. O padrão de aconselhamento na libertação estabelece uma abordagem centralizada em princípios e que também visa desmistificar a área da libertação, curando, capacitando e viabilizando a maturidade pastoral, especialmente daqueles que sentem a responsabilidade de também ajudarem outros. Então, irmãos, assim, né? Eu sei que só já surge a pergunta, pastor, o senhor está nos preparando para ser pastores? Irmãos, fica tranquilo. Todos nós, quando nascemos, nós nascemos com um propósito de cuidar de pessoas. Então, por exemplo, quando a gente nasce, quem cuida da gente, quem teria que cuidar da gente? O nosso pai e a nossa mãe. Então ali os nossos pais estão nos pastoreando. A gente cresce, o que a gente quer? A gente quer namorar, né? A gente quer casar. A gente vai ter os nossos filhos, então a gente pastoreia os nossos filhos. Então todos nós somos pastores. Entende? Então, que na realidade a gente está comendo aqui, irmãos, é justamente porque uma andorinha só não faz verão. E várias andorinhas com a mesma visão, com o mesmo entendimento, entendendo o propósito de Deus, muda a geração. O que a gente, quando o texto fala em transfundação, a gente está falando em mudança da próxima geração. Entende? Porque nós, a gente, de uma certa forma, já fomos estragados. Então, por exemplo, meu filho tem 17. Ele é meu filho. Eu posso evitar? Posso. Posso. Ele vai fazer 18 anos de idade. Mas já falei para ele, olha, o fato de você ter 18 anos de idade, a única diferença é que você responde civilmente pelo que você fizer de certo ou de errado. Mas não é o fato de você ter 18 ou você ter 40, você sempre vai ser o meu filho. Então vamos entender, Deus, eu tenho 43 anos de idade. Deus deixou de ser o meu pai por causa disso? Não. Não deixou. Mas como eu não tive aqui na Terra um pai para me dar direção, eu errei um bocado. Então, a gente se enquadra também dentro disso. Nós que somos adultos, que estamos aqui, né? Nós temos alguns jovens aqui também. Então, agora a gente precisa ter maturidade. Pastor, mas o jovem que está começando a vida agora, não. Ele precisa conhecer. Por exemplo, o jovem, né, que participa do módulo 3, ele precisa conhecer para quê? Para que ele possa decidir se ele quer ou não errar. Está na mão dele, responsabilidade. Vamos lá, para a gente continuar. Especialmente daqueles que se sentem a responsabilidade de também ajudarem outros, estando adequadamente calçados com os princípios de aconselhamento, libertação, reeducação do caráter e da identidade, restauração geracional, reconciliação, etc. Ou seja, o objetivo é promover
dinamicamente a santificação da igreja em uma perspectiva fundamental e prática. Prática. Se eu procrastinava, empurrava com a barriga, eu não vou empurrar com a barriga. Eu tenho que realmente absorver, entender as coisas e mudar. Por quê? Porque o meu filho, os seus filhos, eles mudam através do seu exemplo. Se você não der exemplo dentro de casa. Ou até mesmo, né? Porque quando a gente fala de exemplo, gente, a gente também dá o exemplo do erro. Porque todo mundo peca. Todo mundo hoje aqui pecou. Então, né, que às vezes eu falo assim, a questão do exemplo, a pessoa pensa, mas eu não posso errar. Não, você pode. Mas é você errar e você ensinar dizendo, olha, eu errei. Eu errei nisso, ó, me perdoe. Me perdoe. Ensina também através do erro para não fazer. Entendeu, gente? Mas vamos lá, vamos para os slides, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu ver se o computador me ajuda aqui. Falamos isso na aula passada. Glória a Deus. O negócio deu um tico-tico aqui que eu não estou entendendo, Senhor. O negócio travou. Espera aí, irmãos, espera aí que a gente vai... Que eu acho que não tá rodando aí. Mudou a tela de vocês ou continua nessa mesma tela, gente? Pastoreamento Inteligente, fala comigo. Na mesma. Na mesma, né? Então, espera aí que eu vou ter que... Espera aí que eu vou ter que sair aqui. Espera aí mais alguns minutos. Glória a Deus, Jesus. Vamos lá, Senhor. Vai dar tudo certo. Se não tiver uma guerra, a gente não tem graça, né? Então, a gente dá glória a Deus. Cadê aqui? Eu vou aqui. Parei de partilhar. Pronto. E agora eu vou aqui de novo. Não, não é aqui não. Eu vou... Não, tá aqui também, aqui tá errado. Eu cancelo. Peraí, irmãos, vamos ter um pouco de paciência, tá? Porque quando a gente fala de tecnologia, o pastor de vocês ainda é semi-analfabeto. Fazer tudo de novo. Glórias a Deus. Vamos lá, Robson. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Até eu resolver isso aqui. Estou tentando resolver o problema aqui, não estou conseguindo. Eu vou ter que sair aqui e entrar novamente para ver se ele abre. Aqui. Irmãos, deixa eu aproveitar, né, que eu estou reiniciando. Próxima sexta, nós vamos ter uma aula, só que assim, vai ser um vídeo, tá? Porque eu vou fazer o exame da coluna na terça-feira e eu preciso ficar aí um período de repouso, viu? Então, próxima sexta, a gente vai estar compartilhando um link de um vídeo do YouTube. Então, em nome de Jesus, tá? Não é o fato de estarmos aqui presencialmente que vocês não vão assistir a aula, tá? Não vai ser nada, não é, eu não vou gravar. Na realidade, é uma ministração. Então,
para vocês estarem atentos. Viu? Em nome de Jesus. Deixa eu ver se já está aqui. Eu acho que agora vai. Pronto, agora foi. Pronto. Vamos lá? Eu acho que agora vai passar. Isso, agora está passando. Bom, esse material aqui a gente viu semana passada, lembra? Então, a nova tolerância, a família está acabando. Ó, bombeiros, lembra que falei agora? Então, essa abordagem visa educar o corpo de Cristo. Para que saúde da igreja, crescimento qualitativo, né? Que é o propósito. Resgatar valores do sacerdócio, função pastoral com profundidade, as necessidades dessa geração. Semana passada nós aprendemos, né, sobre essa questão de expulsão de demônios. Expulsão de demônios é o que está associado ao processo de evangelização. Então, a pessoa não é crente, ela não aceitou a Jesus. Lembra que eu falei isso? Ela não aceitou a Jesus, você está ali no processo de evangelização, manifestou demônio ali, aquele processo, né? Então, quando a gente fala de libertação, expulsão de demônios é uma coisa, libertação é outra. Então, libertação lida responsavelmente, de forma responsável, com as causas que estão viabilizando aquela exploração demoníaca. Em relação a pessoas supostamente salvas, há uma distância espiritual entre ter o direito a uma vida livre e concretizar esse direito, tá? Então, não é o fato da pessoa, irmãos, levantado a mão, aceitado a Jesus, participado do discipulado, ser batizado, que ela está liberta. Não é isso. Todo dia nós aprendemos, nós somos libertos em áreas da nossa vida. Entende? Vamos lá, vamos continuando. Isso aqui eu já não vou fazer. Vamos adiantar. Isso aqui eu falei na última aula. Pronto, aqui a gente continua, né? Se vocês pararem para observar esses slides anteriores, gente, estão aqui na página 13, tá? Sobre expulsão de demônios versus libertação. Tá vendo aí? E aí a gente vai agora para a página 14, que a gente vai desmistificar a maldição. Então vamos entender isso aqui, desmistificando, até aí na página 14, ó. Diz assim no slide. Cadê o rapaz? Pronto. Observe. Tudo isso tem no livro. Palavra maldição, palavra bíblica. O conceito de maldição aparece contextualizado ao povo da aliança. O principal papel da maldição é o que? É denunciar as desordens, ou seja, é dizer, olha, tem problema. Desordens espirituais agregadas é o que? A bola de neve, ou acumuladas de forma pessoal, geracional ou territorial. A base da maldição é o castigo, ou seja, a correção, né? Qual pai que não corrige seu filho? É um castigo, é uma correção. É amor, gente. O princípio da maldição parte de Deus e não do diabo. A ação demoníaca
é só o efeito colateral. A essência do conceito da maldição reside na desconexão geracional. O que é desconexão geracional? É aquele contexto que a gente já tem batido na tecla. A situação da família, a forma como nós fomos criados. Lembra no início do livro, né? Nos Estados Unidos, até a década de 60, as famílias eram fortes. A partir do sexo livre, drogas, né? O divórcio sem culpa. Uma criança não aguenta isso. Aí o que ela vai fazer? Ela vai copiar. Ela vai copiar. E na grande maioria, gente, das vezes, se você parar para observar, entendeu? Quando você olha, olha para sua família. Não vamos olhar para dos outros, vamos olhar para a nossa. Você vai ver alguma coisa do que eu estou dizendo aqui. Tá? A maldição, ela pode ser transmitida por... Deixa eu ver aqui, que está falando sobre novo nascimento e conversão da alma. Eu acho que eu passei alguma coisa. Ou fizeram o slide errado. Eu preciso mastigar isso mais, gente. Espera aí que eu não posso falar sobre novo nascimento não ainda. Pronto, tá aqui. Houve algum erro na montagem do meu slide. Que eu acho que vai aparecer para você aí. Eita, Glória, o bicho travou de novo. Não, é aqui, eu vou voltar. Vamos lá, gente. Me acompanha aqui no livro, página 14, que eu preciso explicar isso aqui para vocês, tá? Acompanha aqui. Não está no slide, mas eu acho importante. Página 14. Desmistificando a maldição. Na parte de cima, ó. Quando se fala em maldição, muita gente reage contra. Alguns expressam aversão, outros já taxam de heresia. Outros ficam teologicamente indignados. Realmente, tem muito fogo estranho e desequilíbrio, tanto no ensino quanto na prática, ao se lidar com a questão das maldições. Observe, está aí no livro. O mundo evangélico está cheio de superstições. Toda fé sem base bíblica é superstição, é misticismo. E vamos juntos tentar desmistificar esse conceito. Amém? Toda fé sem base bíblica, irmãos. Sem base bíblica. Não é porque Deus está falando comigo, tá? Deus está falando com você, mas tem que ter uma base bíblica. Tem que ter uma base bíblica, tem que ter um fundamento. Entende? E a gente vê isso muito dentro do contexto, entende, irmãos? A forma como o pentecostalismo, eu vou falar aqui na Bahia, no Brasil, acontece. É muito místico. Entende? Vamos lá. A palavra maldição, acompanha na página 14, é uma palavra bíblica. Primeira coisa é que a palavra maldição não vem do ocultismo, pelo contrário, é uma palavra bíblica, com mais de 200 ocorrências, ou seja, não é algo que deve ser menosprezado. Portanto, por mais estigmatizada que esteja a palavra maldição, e por mais que não gostemos dela, que não caia bem, que nos desagrade, independente de tudo isso, é uma palavra bíblica que merece nosso esforço de compreensão. Eu preciso entender.
Existem várias palavras na Bíblia para designar a maldição. Basicamente, todas essas palavras resumem 3 significados. Pontinho. O castigo advindo da quebra de um mandamento e de uma o quê? Aliança com Deus. Correção. Aliança. Ou quebra de uma promessa ou juramento. Vocês vão ver lá na frente que existe maldição que a gente coloca sobre a nossa família quando a gente fala. Isso é sério, acontece. A palavra que tem esse sentido no Antigo Testamento é Alá, com H, tá vendo aí no livro? E no Novo Testamento temos a palavra que é mais conhecida, a gente já viu mais, anátema, que também significa aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Segundo pontinho, uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida onde algo ou alguém está preso, impedido, cativo. É exatamente a condição oposta àquela promovida pelo favor de Deus. O vocábulo usado para isso é a palavra hebraica ará, se referindo ao próprio estado de maldição ou uma maldição em cumprimento. Terceiro ponto, a maldição, advinda de falar mal, praguejar, difamar, execrar, xingar, irmãos. Misericórdia, pastor. Então quer dizer que aquela porra que eu falo, pois é, irmãos. Aquele que disser que nunca xingou, fique calado. Desejar o mal. No Antigo Testamento temos as palavras, Qualau, Cababe, Nacabe e Zarran, que tem basicamente este mesmo significado. No Novo Testamento temos as palavras Cataraomai, Cacalogeu e Raca, que quer dizer o quê? Xingamento. Este é o tipo de maldição que procede de falar mal e que não se cumpre sem causa. Sobre isso, Jesus nos advertiu: a ninguém amaldiçoeis. Também devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Vamos lá, deixa eu falar agora esse slide. Eu acho que meu celular vai descarregar, peraí. Ô Edileuza, minha filha, o seu celular, não sei se ele está mais carregado, porque quando o meu cair, aí eu vou usar o seu, minha filha. Viu? Que se não tiver, você já bota ele para carregar aí, tá? Vamos para o slide, tá aí na sua tela. Né? Aqui ele já está lá na frente, mas hoje eu vou mastigar isso aqui, eu vou mastigar mais o livro, tá, gente? Princípio para lidar com a maldição. De uma forma ou de outra, a gente sempre tem um BOzinho para resolver. Sempre tem alguma coisa para consertar diante de Deus. Todos nós. Observem aí, amar a correção. Enfrentar os nossos próprios erros, pecados e rebeliões, assumindo as responsabilidades que precisamos assumir. Aí tem um texto aí, Tudo isso está aqui no livro, viu, gente? É importante. Segundo Crônicas 7,14, lembra? Um texto fácil. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, lembra? Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o quê? A sua terra. Sarar a terra é sarar o quê, gente? Coração, caráter.
Tiago 5,16, quem lembra? Confessais as vossas culpas uns aos outros, para que sarareis. Sarareis. Vocês vão, né? Quem está lendo o livro aí, tem gente que já deve estar adiantado, já deve ter visto aí que dentro do diagrama, o processo de libertação corresponde em 10%. O maior processo é o processo de regeneração. Regeneração não, regeneração é instantânea. Espera aí, deixa eu ver aqui. Está na página 24, viu? Para quem não leu ainda. É reeducação. E o que é a reeducação, pastor? É o discipulado. É o discipulado. Eu preciso confiar, por exemplo, meu pastor, o pastor Brasil, eu confio naquele velhinho. Eu confio na pastora Derê. Eu confio no pastor Eliel, gente. Eu confio naquele rapaz. Eu confio naquele menino. E eu abro meu coração para ele. Para quê, pastor? Porque eu quero receber cura, irmãos. Eu quero receber cura, que a palavra está dizendo, Tiago 5,16. Mas aí o que está, né? O que está acontecendo? Por exemplo, ontem, na reunião com a juventude que eu fiz, entenda, sejam maduros, viu? Sejam maduros. Em nome de Jesus. Tem jovens que estão na igreja, que eles se cortam. Tem jovens que estão na igreja, que eles mandam nude. Você sabia disso? Tem jovens que estão na igreja, que são apaixonadas por meninas, meninas apaixonadas por meninas e meninos apaixonados por meninos. Pastor, meu filho, minha filha. Tem jovens dentro da igreja que não consegue se relacionar, fica pelos cantos, com medo de tudo e de todos. É sintoma. Por quê? Porque dentro de casa o pai e a mãe não dão um exemplo, não dá um beijo, não fala eu te amo, não traz para perto. Isso é muito mais vivo nas igrejas. Estou falando da minha casa, gente, estou falando da minha igreja, mas assim, para pensar. E aí? Masturbação? Oh, meu Deus! Pornografia? Ai, ai. O joguinho de videogame. Não, não vou para a igreja, não. Só quero ficar no videogame. Não. Não, eu vou dar um migué. Eu só assisto pela televisão. Irmãos, a televisão existe. Ela veio agora no meio da pandemia como uma opção para os idosos. Mas a gente precisa congregar. E aí eu digo para vocês, estão aqui na classe, né? Porque assim, hoje o pastor de vocês, ele está limitado. Mas a pastora de vocês, não. E eu estou fazendo aqui, né? Ela está em casa, eu estou fazendo aqui um discipulado intensivo com ela. Para quê, pastor? Para chamar, para conversar. Para conversar. Vamos ser adultos. Ah, pastor, mas vai chamar os homens? Não, os homens ainda eu vou tentar atender junto com ela. Mas para quê, pastor? É para humilhar? Não, não é para humilhar, não. É para conversar, irmãos. Conversar. Como é que pode a gente parir um filho, ele crescer? Lembra o que a Bíblia fala? Ensina a criança não é no caminho. Ou seja, a criança olha para os nossos exemplos, a gente não lê Bíblia. Né? Eu não posso falar isso para quem está fazendo módulo 1 ou módulo 2. Mas observe o tanto de crente velho. Tanto de crente velho. E aí agora? Ô irmãos, os irmãos que estão saindo da igreja, vocês acham que estão saindo da IBV por quê, irmãos? É porque não gosta do pastor? É porque não está... Que é justificativa. Não estou sentindo Deus. Eu não estou sentindo Deus. Eu gosto até do Senhor, pastor, mas eu não sinto a presença de Deus. Não é isso, não.
Não é isso, não. É porque percebeu que está afunilando. Está afunilando. A pessoa é ladrão, é desonesto, é crente, mas é desonesto. Por quê? Porque o exemplo era porque eu aprendi o evangelho errado. Eu comprei o ar-condicionado e não paguei. Aqui, olha como é que eu tô tão curado. Cara, você tá botando a sua vida na Medina. Tô, irmãos. Eu sou adulto, Jesus perdoou. Eu tô consertando. Não, mas agora começou a funilar. Não, aí eu vou para a igreja de Israel Palma. Porque é o eis que te digo. Aí tem a promessa, ó, vou fazer um milagre na sua vida. Não, Deus está falando. Não, vamos. Entenda, não estou falando mal de Israel Palma, não. Tadinho, ele nem sabe disso. E vai acontecer de outras pessoas saírem. Eu continuarei amando. Mas o meu papel é o quê? É cuidar. Cuidar. Não, pastor, eu estou sabendo que uma pessoa está indo para Gileade. Oh, que glória, benção. Glória a Deus. É uma igreja boa, Deus está lá, mas é a igreja de aparência. Tu quer ir? Vai. Compra um carro novo, tá? Fica ali de aparência. Mas quem ficar com a gente, comigo, aqui, a gente vai entender isso aqui. Entende? Vamos lá. A reconciliação pessoal ou intercessória. Lidar com ressentimentos, e barreiras de cunho pessoal, geracional e racional. Exemplo, Jacó. Lembra de Jacó? O que aconteceu, pastor, em Jacó? Jacó, irmãos, ele era... A palavra Jacó quer dizer usurpador. E Jacó, irmãos, ele roubou a primogenitura, ele negociou a primogenitura com o irmão dele, Esaú. E aí? Teve um BO familiar, não teve um BO? Teve um problema. Teve. O quê? Não teve o quê? Lembra de José, gente? José. Gente, eu vou precisar da ajuda dos universitários agora, que eu não vou procurar aqui, não. Como é que era o nome de José, gente? Fala aí alguém. O nome do pai de José. Eu não lembro, não. Como te? Amor, libera o microfone aí, me ajude aí. Quem era o pai de José? Jacó. Tá. Jacó tinha um bocado de filho. Jacó, ele tinha um bocado de filho. Mas o filho predileto de Jacó era quem? José. Olha o problema, a ferida que Jacó gerou no coração dos outros. De tal forma que José, a situação que aquele menino viveu. Aí você vai falar, pastor, mas tinha um propósito. Verdade, irmãos, mas mesmo assim. Mesmo com um propósito, né? Porque o nosso Deus, como Pai, ele é misericordioso, mas aquela túnica que Jacó deu a José, vamos lá, será que não levantaria ciúmes? Se nós fosse irmão, tudo irmão, vamos lá. Será que não levantaria um ciúme, não? A gente é humano. Vamos lá, lidar com as perdas dos vínculos familiares e a desconexão geracional e a confissão sacerdotal das iniquidades geracionais. Neemias 9:2. Isso aqui, gente, é um princípio de intercessão que vocês vão conhecer lá na frente, que eu vou ensinar para vocês, tá? Deixa eu ver o próximo slide para ver o que é que eu vou fazer. Acho que eu posso continuar aqui. Dentre estes e outros fatores, o mais elevado aspecto para se avaliar a maturidade humana é o amor à correção. Pronto. Eu sei que um crente ele é maduro
que ele está num processo de evolução quando ele ouve aquilo que ele não quer ouvir e entende que é amor. E aí eu vou contar a minha experiência. Quando eu fiz esse curso em 2017, acho que os mais antigos lembram, né? Eu vim de Curitiba com um discipulador, com o Renato. E eu quero até pedir à minha esposa para ela responder, né? Porque ela que vive comigo, ela viu. Ela viu. Esse texto aqui, ó, dentre outros fatores, o mais elevado aspecto para se avaliar a maturidade humana é o amor à correção. Minha filha, explique aí, por favor, em poucas palavras. Era fácil, no princípio, eu ouvir e ficar de boa? Edileuza, fala aí para o pessoal. Abre aí o seu microfone, por favor. Pode falar, amor. Oi. Era fácil quando eu tinha discipulado com o Renato? Não. Na verdade, não era fácil, né? Porque quando a gente é confrontado, né, em amor com a palavra de Deus, geralmente a gente ouve, né, coisas que a nossa alma não está preparada para ouvir, não quer ouvir. Então, há esse confronto mesmo, às vezes a gente não quer aceitar, mas quando a gente se submete, né, que foi o caso, a gente vê Deus começar a mudar e a transformar a gente, né, de dentro para fora. Então, muitas vezes não vai ser fácil essa correção do Senhor em nossas vidas, mas é necessária. Amém? Oi, Edileuza, peraí, não desliga ainda não. Edileuza, em meio ao discipulado, eu gritava, Edileuza? Eu gritava, eu tinha essa vozinha mansa que eu estou ensinando aqui agora. Fala aí, pessoal, pode falar, filho. Não, era bem brabo, gritava assim. Ficava brabo. E Renato desistia de mim, Edileuza? Mesmo com essa voz braba, brigando? Não, aí é que ele confrontava mesmo, né? Porque era necessário. Vocês estão entendendo, gente? Correção é amor. É amor. Aí observe o slide. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Entendam, né? Eu estou dando a minha experiência da forma que eu aprendi a correção. Mas pode ser que para você seja mais fácil. Mas uma coisa que você precisa entender é que de uma forma ou de outra vai doer um pouco. Vai doer, gente. Eu estava conversando com minha esposa aqui esses dias, aqui em casa, falei, e uma coisa que a gente chegou à conclusão. Gente, sofrimento é de Deus. Porque o sofrimento é o processo de purificação. É de Deus. É de Deus, irmãos. Entende? E quando você vai cuidar de uma pessoa, você está dizendo para ela, eu acredito em você, mas você está errado. Você precisa mudar. O conselho que eu te dou é que você mude. Só que comigo o negócio foi mais embaixo. Ah, pastor, pode acontecer também? Pode. Oh, meu Deus. Nesse dia mesmo desse BO com o Renato chegou para mim, levantou o dedão e falou assim, rapaz, se converte. Se converta. Ele estava debaixo da soleira da minha casa, comendo a minha comida, e mandou me converter. E eu olhei assim, eu respirei, eu já estava retado já. Mas eu estou aqui, eu sobrevivi. E você pensa que ele parou? Oh,
Teve uma hora que doeu tanto que eu falei para Deus, não, Senhor, eu me rendo. Não. Renato, me perdoe, meu irmão, você tá certo. E aí comecei a chorar. E baixei a cabeça e chorei. Pronto. Me rendi. Fui pra cruz. Vamos lá. São 9:02, né? E a gente só vou ler. Bom, observe, vamos parar aqui na página 15. É que assim, eu não tô com pressa, irmãos, mas a gente tem que fechar a aula. Eu tenho que dar 15 minutos para você. Pois é, Thay, foi o remédio. Vamos lá. Só para a gente fechar esse slide aí que vocês estão vendo. Não podemos entender completamente o ensino bíblico sobre correção enquanto não compreendermos o princípio da maldição, da maneira como o próprio Deus apresenta conjuntamente com a sua lei. Irmãos, vocês estão aqui nessa sala de aula hoje. E assim, né? Para alguns de vocês, pode ser que eu esteja aqui enchendo linguiça. Mas pense aí, irmãos, quem está lá atrás? Irmãos, pensa aí, os crentes velhos da IBV, crente preguiçoso, crente que não gosta de ler Bíblia, crente que pediu a escola bíblica, mas não participa. Como é que eu vou chegar para ele e vou dizer assim, ô meu irmão, pelo amor de Deus, se converte, cara. Ele vai entender? Não vai entender, gente. Não vai. Não vai entender. Por quê? Porque não entende o que é maldição. A lente, lembra da cosmovisão, ó? A lente tá olhando aqui para o Brasil. Não tem problema não, eu vou para uma outra igreja. E aí vai enfrentar os mesmos problemas e a repetição de maldição, a falta de amor na família. Isso eu não quero isso, gente, pelo contrário. O nosso Deus, irmãos, é um Deus ilimitado. Um Deus ilimitado. Então eu vou parar aqui, são 9:04, eu tenho aqui mais 11 minutos de aula para a gente poder abrir para as perguntas, tá, gente? Perguntas. Libera seu microfone e faça a sua pergunta. Ninguém tem pergunta? Glória a Deus. Pergunta, irmãos. Ou então briga comigo, pastor, eu não aceito, não gosto. Fala alguma coisa. Porque minha mãe chegou aqui e me tirou meio do foco. Mas, assim, nesse processo que você teve em Curitiba, o que foi mais marcante nesse processo de libertação, de cura espiritual ou pessoal? O mais marcante é justamente aquilo que eles ensinam aqui de reeducação, que é a transparência. Então, por exemplo, vocês não vão fazer isso da forma como eu aprendi. Mas, como foi uma imersão de 15 dias, então nós estudávamos de manhã, de tarde e de noite. E aí, dentro das aulas, nós tínhamos, na parte da tarde, o período de atendimento pastoral, que alguns de vocês fizeram. Acho que a grande maioria aqui, dos que estão aqui na sala, fizeram. No que consiste o atendimento pastoral, Tayane, para te responder, tá? Que a gente vai fazer isso naturalmente quando a pessoa confia na gente.
o atendimento pastoral era a pessoa falar. Então, assim, por exemplo, nós dividíamos em grupos de 5, 6 pessoas e nós íamos para as salas menores. Lá nessa sala menor tinha um discipulador ou uma discipuladora que chama de conselheiro, e a gente recebia, assim que a gente chegava lá, a gente chegou lá na base, a gente recebeu um papel que a gente preenche. Quem já foi para o encontro, lembra da lista de pecados da cruz, a ministração da cruz? Então, era um papel daquele, só que eram 4 páginas, frente e verso, aonde ali a gente marcava o que eventualmente a gente já passou. Então, geralmente era feito um atendimento por dia, geralmente à tarde. Esse atendimento, ele demorava a tarde toda. Então, começava em média 14, 14h15 e terminava 4h30, 5 horas da tarde. E aí, vamos lá, se eram 5 pessoas, então vamos lá, o meu atendimento. Aqueles 4 colegas que estavam ali, eles ficavam sentados atrás de mim, ou seja, ali eles faziam a intercessão. Eu sentava, né, na frente e o meu conselheiro sentado olhando para mim. E aí eu comecei a contar a história da minha vida. A história da minha vida. E aí o contexto da história da minha vida, quando a gente vai para um atendimento nessa profundidade, aí o conselheiro, ele recebe também uma revelação do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai dizendo, olha, essa área aqui, ó, ele tem uma ferida. Então, tenta saber alguma coisa daqui dessa área, como é que foi a criação dele com os pais, né? Se lembra de alguma coisa dos avós, como é que foi, como é que foi o contexto de família. E aí, assim, por exemplo, quando eu fiz, era esse processo. Aí no outro dia era outra pessoa. Só que cada um tem uma história diferente. Então, assim, tem histórias de aconselhamento de pessoas que se envolveram profundamente. O pessoal, a maioria das pessoas, gente, no Rio Grande do Sul, lá, eles se envolvem muito com Nova Era. Eles se envolvem muito com magia negra pesada. Eu pensava que magia negra pesada era aqui na Bahia, não era não, é lá embaixo. Pactos. Vocês vão ver aqui no estudo. Tinha pessoas que estavam fazendo o curso, pessoas crentes, que ainda estavam com os pactos. Por exemplo, um pacto que a gente chama de chakra. O que é um chakra? Se vocês pararem para observar na internet, pessoas que tinham um terceiro olho. Se vocês colocarem aí terceiro olho no Google Imagens, vocês vão ver uma face de uma pessoa que tem um terceiro olho. Essa pessoa tinha feito um pacto e ela era crente. Mas a vida dela estava travada em alguma área. Por quê? Por causa desse chakra. Entendeu? Tá? Então, assim, no caso de vocês, né? Isso aqui é um curso livre. Então assim, eu estou passando para vocês entenderem por quê? Porque vocês também. É natural, é natural a gente olhar para dentro de nós. Ah, pastor, eu não fiz esse atendimento. Tá. Eu quero fazer, beleza. Eu só não tenho condições de fazer isso agora. Eu acho que esse. Gente, eu tô de volta. O meu telefone descarregou. Eu tô com o telefone da minha esposa, tá? Coloca para carregar, amor, aqui, ó, por favor. Então,
Ah, pastor, eu gostaria de fazer. Tá, eu só não tenho condições de fazer, só não tenho condições de fazer isso agora. Esse ano eu não tenho condições de fazer. Mas conhecimento, para vocês entenderem, irmãos, é muito importante. Tá? É muito importante. Até mesmo, irmãos, para que vocês, né? Se eventualmente a Bíblia fala, né? Oséias 4, a gente erra por falta de conhecimento. Então, assim, ó, eu não vou errar, porque hoje eu entendo. Lembra que eu falei para vocês que o módulo 3 é uma questão de respostas? Aquelas perguntas que a gente sempre tem e que a gente vê na vida de outras pessoas? A intenção é essa. Gente, são 9h13. Eu consigo atender a mais uma pergunta para a gente fechar. Só mais uma. Alguém? Rapaz, pastor, sou eu. Ô, Sou eu pastor, quem? Alice? isso. Fala, Alice. Pastor, é sobre a questão daqui da maldição que a gente estava lendo agora. A maldição por falar Sim, mal, né? Eu queria te sim, perguntar, sim. essa questão, só existe a maldição ou existe por trás da maldição um espírito maligno, um demônio, alguma coisa assim? Ou só existe mesmo a maldição, no caso? Então, boa pergunta, Alice. Vamos lá. Vamos lá. Muitas das vezes a gente acaba, na nossa caminhada, a gente acaba colocando no mesmo patamar Deus e o diabo. Não sei se vocês já ouviram, isso acontece muito em igrejas dentro desse perfil pentecostal, que não é pentecostal, são igrejas místicas, no mesmo patamar. Sendo que Deus é Deus. Deus está acima de tudo. 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 Vocês lembram de Jó? Se vocês pararem para observar, vocês vão ver que Satanás só tocou em Jó porque Deus permitiu, autorizou. Aí uma coisa que vem na minha cabeça, poxa, mas como é que Deus é pai e Deus permite? Isso quer dizer que ele não me ama? Não tem nada a ver. Ele ama. Ele ama. Mas nós que somos os seus filhos, a gente precisa entender, irmãos. A Bíblia fala em Isaías que o controle das nossas vidas está nas mãos de Deus. Controle do bem, do mal, da vida e da morte. Está nas mãos de Deus. Ah, pastor, então as pessoas que morreram de Covid, controle de Deus, irmãos. Controle de Deus. É o que a nossa Bíblia fala e ela é a verdade. Então, eu já falei isso algumas vezes e algumas pessoas não entenderam. Eu acho que agora, dentro desse contexto do discipulado, eu acho que vocês vão entender melhor, tá? Vamos lá. Se eu tenho um Deus que me ama, se eu tenho um Deus que a Bíblia fala que ele tem ciúmes de mim, se eu tenho um Deus que eu escolhi, irmãos, eu escolhi, eu tenho uma aliança com ele, e eu não honro essa aliança, automaticamente eu erro. Se eu erro, eu não tenho maturidade, eu não sei. E o que eu faço? Eu não compartilho. Eu não converso com as pessoas. Eu vivo minha vida sozinho. O pecado vai fazer o quê? O que vai gerar o pecado? A maldição. Aí, não sei se você lembra, Alice, e os irmãos, os primeiros slides que fala sobre
a questão do credor incompassivo, lembra? O credor, o rei liberou, que tinha uma dívida. Lembro. Então, aí no caso, Alice, a maldição, eu defino como a consequência, correção de Deus. Ou seja, da mesma forma que o Senhor falou a Satanás, ó, mexa em Jó, o Senhor fala, ó, não, você tem liberdade, pode prender. Pode prender. Parece loucura o que eu estou dizendo a vocês, irmãos, mas se vocês pararem para pensar bem, vocês vão ver. Né? A mulher encurvada, tá aí no livro, 18 anos, ó, a doença dela, 18 anos, ela estava presa. Ela estava presa. Então, a gente precisa. Ah, pastor, mas de repente saiu pela minha boca, eu falei mal de alguém, o que eu devo fazer? Irmãos, se eu tenho um discipulador, uma discipuladora, eu confio. Ó, o Espírito Santo está me inquietando. Ou pastor Brasil, pastor, quero te pedir perdão, pastor, porque eu fiz um BO aqui. Não, meu filho, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não, pastor, eu falei mal de Alice. Falei mal de Alice. Aí eu pergunto, pastor Brasil vai me bater? Não. O que ele vai dizer? Meu filho, não faça mais isso. Ó, Tiago 5,16, coloquei na luz. Só que o que os crentes fazem, gente? Os crentes só colocam nas trevas, debaixo do tapete, o pecado. Aí vai virando uma bola de neve. Aí as maldições, ela vem como uma âncora. Trava a pessoa não sai, a pessoa não prospera. Aí vem a questão da repetição das maldições. Entende, gente? Então, Alice, eu espero que eu tenha tirado a sua dúvida, senão a gente conversa mais no privado, tá bom? Tá bom, pastor, obrigada. Gente, vamos encerrar, né? 9h19, não quero atrasar, agradecer a Deus pela sua vida. Será que ainda está todo mundo na sala ainda? Deixa eu ver se está todo mundo. Marisa está na sala, pastor Leno. Tem um celular aqui chamado Honor 9X. Quem será esse celular? Fala quem é você. Joane. Qual com BTD, se eu não me engano, é Nájima. Aqui eu tenho Rita, tem um Diego! Diego tá aqui. Honor 9X. Diego, glória a Deus. Amém. Aí. Cheguei um pouco atrasado. Amém, meu filho. O importante é que você chegou. Se vocês observarem, gente, tem um negocinho aqui, ó, chamado gravação, né? Tá gravando. Eu botei no computador, ali no computador que a gente faz as lives. Vamos ver se ficou bom. Se ficou bom, glória a Deus. Que aí vai ficar disponível no canal iVitória. Lembra do canal iVitória, que é o canal de treinamento dos obreiros? Então, vai estar lá essa aula. Então, você não compartilha com ninguém, é coisa nossa, é para a gente, tá? E, né, continuem lendo, irmãos, continuem lendo o livro, leiam a Bíblia, devocional com Deus, né? Quem não fez a atividade, em nome de Jesus, manda a atividade, manda o áudio de 3 minutos, tá? Porque, senão, irmãos, aí fica difícil, porque senão vocês não vão entender, tá? Então, nós vamos orar ao Senhor para a gente encerrar. Como eu falei no início da aula, gente, ó, próxima sexta, nós não vamos ter aula aqui pelo Team Link, tá? Terça-feira, graças a Deus, estou tão feliz porque eu vou cair na agulha. Então, terça-feira eu vou fazer o exame, né, da coluna, e eu vou ter que ficar de molho durante 5 dias. Então, eu não vou para a igreja, vou ficar em casa, deitadinho, porque o médico vai tirar só 3 ampolas de 3 ml. São 9 ml de líquido da coluna. Peço a vocês que orem, tá bom? Já deu tudo certo. E é isso. Vamos continuar aprendendo em Cristo.
Nós vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir a minha esposa para fazer essa oração. Vem cá, amor, fazer essa oração aqui. Para a gente fechar. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esse momento de aprendizado na tua presença. Nós queremos te pedir, meu Senhor, que o Senhor possa estar continuando a nos ensinar através da tua palavra, Senhor, para que possamos ser instrumentos, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos que esteve conosco nessa aula hoje, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor, Senhor. Guarda as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Sim, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua doce presença, pelo teu amor derramado sobre nós, Pai. Nos dá uma boa noite de sono, Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor. É assim que nós oramos, gratos a ti, Jesus, por tudo que tu és. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, gente. Deixa eu olhar para eles. A paz a Tchau, todos. gente. Paz. Bom descanso. Deus abençoe. Tchau, tchau.